querida comunidade aqui reunida, a fé cristã não é para amadores. Ser cristão batizado não é para quem diz ser. E por que o padre começa com essas colocações? É porque a história do judaísmo e do cristianismo gera em nós uma convicção muito grande. Pena que o cristianismo é tratado com brincadeira. Pena que todo mundo faz como acha bem e como lhe aprouver. Pena que cada um julga que o modo de ser cristão é aquilo que eu penso. Por que o padre começa essa reflexão provocando-nos? É porque a história de Israel, o profeta Jeremias, nós acabamos de escutar. A gente ouviu no capítulo 31 que nosso Senhor vai concluir com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Significa dizer que aquela lei, aquela aliança que Deus fez, o capítulo 24 do livro do Êxodo apresenta essa regra. Aquela que foi estabelecida através de cordeiro imolado, de aspersão de sangue sobre o povo de Israel. Aquela lei, ela foi passada. Aquela regra que Deus estabelecera com Israel, e nós ouvimos domingo passado o livro das Crônicas apresentando as consequências danosas com que Israel se comportou diante da aliança estabelecida. Nós ouvimos no salmo de domingo passado, o salmo 136, Israel lá na Babilônia com saudade de Jerusalém e dizendo: se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se não for Jerusalém, Sião, a minha grande alegria. Enquanto isso, os soldados babilônicos diziam: cante alguma coisa para nós lá de Sião. E eles respondiam: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Querida comunidade católica, e qual foi a lei estabelecida? Nós escutamos na primeira leitura de domingo retrasado. Eu não sei se vocês lembram que domingo retrasado, o terceiro domingo, a primeira leitura foi Êxodo capítulo 20, quando determinava o que é que Israel deveria fazer. Só que Israel quebrou essa aliança com Deus. E agora o profeta Jeremias, ele aponta para o futuro, que nosso Senhor vai concluir a sua lei, uma nova lei. Essa lei, queridos católicos, não será mais estabelecida através de uma pedra escrita, como infelizmente ainda hoje tem até cristãos que se comportam obedientíssimos à lei de Moisés. Essa lei, querido, é obsoleta. A lei que nosso Senhor estabelece é uma lei cravada no coração do povo. Foi assim que nós escutamos nessa primeira leitura: não como a lei que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e retirei da terra do Egito. Eles violaram. Essa lei foi quebrada, queridos. Nosso Senhor agora quer estabelecer uma nova e definitiva aliança para a casa de Israel. Imprimirei a minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la
em vosso coração. Oh, queridos católicos, e essa lei foi escrita no meu coração. E quando foi, Padre, que essa lei foi escrita? Primeiro, quando o próprio Jesus, aquele que a segunda leitura de hoje diz que ofereceu diante do Pai preces, súplicas, com forte clamor e lágrima, como diz o Evangelho: Pai, livra-me desta hora. Oh, queridos católicos, essa nova e definitiva aliança foi estabelecida por Jesus. Não é em vão que João Batista o chama Ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Não é em vão, queridos católicos, que João Batista, quando conversando com seus discípulos, o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, ele aponta, dizendo que agora é aquele o Cordeiro de Deus, é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Não mais será oferecido carneiro, não mais será oferecido bodes, nem sangue, como diz o capítulo 24, versículo 8 de Êxodo, para mostrar que aquele sangue que estabelece uma lei, agora não será mais esse sangue, será aquele sangue que nosso Senhor, na quinta-feira da sua entrega, ele tomou um cálice. Por isso, católico, missa não é uma brincadeira. Participar da Eucaristia não é um faz de conta, não é uma recordação, como muitos pensam, e sobretudo quando alguns cristãos católicos, que às vezes ainda pensam em ir à missa, quando não tem outra coisa para fazer. Quando nosso Senhor, naquela quinta-feira, pegou o cálice, olha o que ele diz, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 26 seguinte: ele toma o cálice, ergue, dá graças ao Pai e diz: tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Oh, queridos católicos, qual é a oportunidade que eu e você temos de participar do sangue de Cristo, se não for na Eucaristia? Pena, queridos católicos, que a gente trata a missa como uma brincadeira. Pena, queridos cristãos, que a gente olha para a igreja cristã católica, a igreja que nosso Senhor deixou, e a trata com desdém, com desprezo, como se fosse qualquer coisa. Quantas vezes se escuta por aí: igreja não salva ninguém. É porque não leram as cartas de Paulo, é porque não leram Colossenses 1,15, quando o próprio São Paulo diz que Cristo é a cabeça dessa igreja, que é o seu corpo. Quando eu, querido católico, quando eu, querido cristão, digo: basta minha cabeça, o corpo não me serve, a minha fé está pela metade. É preciso acolher a cabeça que é Cristo, é preciso fazer parte desse corpo que é a igreja, a esposa de nosso Senhor. Oh, queridos católicos, me dá uma tristeza quando eu vejo um católico desanimado e desiste de tudo. Me dá uma tristeza quando um cristão católico vai à missa e volta, parece que volta de um velório. Me dá tristeza, queridos católicos, quando eu vejo a igreja de nosso Senhor, aquela que nosso Senhor disse a Pedro: sobre ti eu edifico a minha igreja. E aqui vale ressaltar, queridos católicos, que quando nosso Senhor chamou 12,
12 para lhe seguir de perto, 12 apóstolos, foi para recordar o novo Israel que nosso Senhor está restabelecendo. O antigo Israel também tinha 12 tribos. Nosso Senhor fez a aliança com as 12 tribos de Israel. Por isso que a nova e definitiva aliança, que inclusive o livro do Apocalipse de São João, a você que diz que vai para o céu, você vai ficar surpreso. E quem diz isso é o Apocalipse. A cidade do céu tem 12 colunas, e em cada coluna tem o nome dos 12 apóstolos. Em cada coluna da cidade celeste tem o nome dos apóstolos. Cristo sim, nada de apóstolo, nada de igreja, nada de bispo, nada de papa. Oh, queridos cristãos, é porque você não entendeu essa nova e definitiva aliança que nosso Senhor estabelece com Israel. Lembrem vocês que nosso Senhor tirou Israel de onde? Da casa da escravidão. E onde é a casa da escravidão? O Egito. O novo Israel, nosso Senhor também tira-nos da casa da escravidão. Onde está a casa da escravidão? O pecado. Israel passou pelo Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho, quando a gente estuda a teologia da graça, a gente entende, queridos católicos, que esse Mar Vermelho é o sangue de nosso Senhor derramado na cruz para te dar a graça da sua bênção. Israel caminhou no deserto 40 anos. Muito bem, esses 40 anos são simbólicos para nós que caminhamos no deserto dessa vida, rumo à terra prometida, que não é Canaã, mas é o céu. E nesse deserto, queridos, nosso Senhor ofereceu para Israel um alimento, o maná, que só terminou quando Israel foi introduzido na terra prometida. A você que é curioso, leia o livro de Josué. Muito bem. Qual é o alimento, qual é o maná que a igreja recebe a cada dia para nutrir a nossa esperança nesse deserto? É a Eucaristia. Oh, queridos católicos, Israel também teve sede, e foi preciso, o capítulo 17 de Êxodo mostra, foi preciso golpear, né? O capítulo 20, 21 do livro dos Números também apresenta isso. Israel teve que tomar a água daquela rocha. E quem é essa rocha, queridos? Lembrem do capítulo 4 do Evangelho de João, quando nosso Senhor falou para aquela mulher, a samaritana: eu tenho uma água para te dar, mulher, que quem tomar dessa água nunca mais vai ter sede. Oh, queridos católicos, é Jesus Cristo, aquela rocha. Diz a carta aos Hebreus que aquela rocha lá do deserto é Cristo. Por isso, essa nova e definitiva aliança que nosso Senhor quer estabelecer com Israel, agora será escrita, cravada, não naquela pedra, não naquelas duas tábuas que Moisés apresentou a Israel. Essa nova e definitiva aliança será escrita no seu coração. O capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 5, deixa bem claro: nosso Senhor vai derramar no seu coração o Espírito Santo. É Ele que vai escrever no seu coração essa nova lei. Oh, Padre, quando foi que a gente recebeu essa graça? Naquele dia, católico, que você foi batizado, e que muitas vezes você trata tão mal o sacramento que um dia você recebeu. É por isso, queridos, que a gente fica inventando moda. É por isso, queridos católicos, que a gente fica inventando cristianismo por aí. É porque não entende a história de Israel. Quem é que vai estabelecer essa nova aliança? Diz a segunda leitura: Cristo, que nos dias de sua vida terrena dirigiu preces e súplicas com gemidos
com fortes clamores e lágrimas. E foi verdade, queridos. Nosso Senhor derramou sangue. Diz o Evangelho de Lucas 22, 44, que ele chegou a ter suar sangue. Ele chegou a dizer: Pai, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Oh, queridos católicos, quanta dor para estabelecer uma nova e definitiva aliança, e que infelizmente nós tratamos tão mal essa nova aliança. A gente brinca de ser cristão, a gente brinca de ser católico. Ah, católico tudo pode. Esses dias mesmo minha mãe falou, assim, sem conhecimento de causa: filho, na igreja católica é permitido tudo. Na igreja católica tem muito adultério, muito não sei o que, muito bem, a senhora está sabendo de tudo isso. Que bom que nessas comunidades que vocês frequentam não tem nada disso. É todo mundo santo, não tem pecado, ninguém fala da vida de ninguém, é todo mundo olhando para o céu esperando a morte chegar, que inclusive já tem até a certeza de que vão subir, nem duvidam, já tem a certeza de que vão para o céu e que vocês vão ficar. Muito bem, muito bem. Lembrem-se do Evangelho de hoje, queridos católicos. Jesus está em Jerusalém, já para ser entregue, viu? Ué, padre, mas ele não entrou triunfante depois, montado no jumentinho? Foi, mas ele saiu e foi, dizem os estudiosos, que ele foi para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E depois ele retorna para Jerusalém. Ele está já para participar da festa pascal. E ele está lá dentro do templo, seu diácono. Está lá conversando. E aí aparecem os gregos lá do lado de fora, porque não podiam entrar. Olha que gesto bonito. Eles foram a Jerusalém para adorar Deus. Olha uma mensagem para mim e para você. Quando a gente vai à missa, a gente vai para adorar Deus. Quando a gente vai às festas da igreja, a gente não vai com outra finalidade, como infelizmente até as festas cristãs se tornaram uma papagaiada. Tem a missa e do lado da igreja tem um palco, porque daqui a pouco a mulher da bunda grande vai rebolar e a igreja enche e todo mundo vai à missa e o padre fica feliz. Olha como a igreja está cheia. Mentira! Foram lá por causa da festa que daqui a pouco vai aparecer do lado de fora. Porque a festa verdadeira, queridos, é a Santa Missa. Esses homens subiram a Jerusalém, não foi para paquerar as meninas de Jerusalém, não. Esses homens não foram a Jerusalém para fazer turismo. Olha como o Evangelho é bonito, queridos. Eles foram a Jerusalém para adorar durante a festa. Quando você vai à missa, queridos, vai só com essa finalidade, viu? Tá? Porque infelizmente tem muita gente que vai à igreja, mas vai com outro intuito. Inclusive nessas comunidades por aí, tem que falar assim: agora encontrei Jesus, mas na verdade está atrás de outra coisa lá, atrás de Genésia, que é muito bonita, viu? E aí usa o pretexto de que foi encontrar nosso Senhor. Mentira! Quando você vai à missa, esqueça o mundo, esqueça tudo. O seu intuito deve estar voltado para adorar nosso Senhor. Faça esse propósito, querido católico. Quando você for à missa, chegue mais cedo, vá visitar nosso Senhor ali no sacrário, sente no seu banco e fique em silêncio. Peça a graça: Senhor, dá-me a graça de poder participar bem da missa que vai começar daqui a pouco. Vá se concentrando, querido. Não chega atropelado assim: meu Deus, cheguei cansado. Aí quando começa a proclamação da leitura: ô comadre, você viu a novela lá ontem, como é que foi?
Não venha para a missa não, pelo amor de Deus. Ô comadre, você viu a roupa de fulano como é que tá? Inclusive tem gente que diz que deixou a igreja por causa das roupas, né? Você já viu isso, seu diácono? Não vou mais à missa, porque lá tem muita gente que fica olhando para a minha roupa. É, beleza. É porque lá fora ninguém olha para você, é só na missa, né? Cara cínica. Você que não tem vergonha na cara de usar esse pretexto para não ir à missa. Lá o povo só fica olhando para a minha roupa. Talvez, quem sabe, se você não está chamando muita atenção, né? Muito bem, queridos. E olha que beleza, esses gregos chegaram a Felipe e disseram: o que eles disseram a Felipe mesmo que eu esqueci? Queremos ver Jesus. Oh, queridos, esse deve ser o desejo de cada cristão todo dia. Ao levantar de manhã, pense assim: esse dia eu quero me encontrar com o nosso Senhor. Esse dia eu quero ver o rosto brilhante de nosso Senhor. E onde é que eu vejo, Padre? No rosto do irmão, lá na comunidade onde vocês vivem, irmãs. Lá na sua casa, querido católico, olhando para o rosto da sua esposa e do seu marido. Oh, Padre, lá é difícil ver o rosto de Jesus. Muito bem, essa graça que você vai ver, a graça divina, é na comunidade cristã, é na Santa Missa, é na contemplação dos mistérios. E olha o que disse Jesus quando Filipe e André foram avisar nosso Senhor que tinha uns homens aí querendo vê-lo. Jesus disse para ele: olha, se o grão de trigo que cai no chão não morre, continua só um grão de trigo, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Oh, queridos católicos, Jesus estava dizendo: eles vão me ver nesse mistério grandioso quando eu for elevado da terra. Eles vão me ver. Quando eu for elevado da terra, eu atrairei não somente judeu, mas também grego, prosélitos, cretenses, árabes, romanos, do Ponto, da Frígia, da Panfilha, enfim, da Ásia, em todos os lugares. Mas é preciso, queridos, olha a exigência do Evangelho de hoje. Se alguém me quer servir, siga-me, porque quem se apega à sua vida, perde-a, e quem perder a sua vida, por conta, por minha causa, conservá-la para a vida eterna. Oh, queridos católicos, é por isso que não é brincadeira ser cristão. Tem muita gente que anda por algumas comunidades por aí, é porque disseram assim: eu estou lá porque Jesus me deu isso. Vocês já perceberam? Ou seja, se nosso Senhor não der nada, eles vão embora. Mas se der, eu fico. Isso não é cristianismo, isso não é religião, isso é uma brincadeira. Porque nosso Senhor pede, queridos católicos: se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renúncia, queridos. Mortificação. É uma pergunta que eu sempre faço: será que a gente está se mortificando mesmo para o nosso Senhor? Será que eu tenho deixado alguma coisa por Cristo? Porque me dá uma tristeza, seu diácono, e aqui eu vou falar bem sério, me dá uma tristeza quando naquele grupo que vocês criaram para a liturgia, alguém diz assim: fulano, já nas últimas horas, eu não vou poder não. Você pode ficar no meu lugar na última hora. E quando você vai cavuncar aquele que não quis ir, você vai ver que trocaram a missa por causa de uma festinha, um churrasquinho ou uma pizza com os amigos. Que tristeza, queridos, que desolação, que tratamento tão pífio àquilo que é sacrossanto. Como a gente tem tratado a Santa Missa, com brincadeira, com eu só vou
se eu não tiver outra coisa para fazer, porque se eu tiver outra coisa para me ocupar, na missa eu não piso. É um cristianismo muito sem insosso. Aquilo que nosso Senhor diz no capítulo 5 de Mateus, versículo 14, não serve para nada, senão é como o sal que perdeu o sabor, só presta para ser jogado ao chão e ser pisoteado pelos homens. Queridos católicos, renúncia. A nova e definitiva aliança foi estabelecida agora no seu coração. Lembre do evangelho de domingo passado. Nosso Senhor falou que aqueles que não acreditarem muito nisso já estão condenados. Oh, queridos, abracemos nosso Senhor. Quando nosso Senhor diz assim: se alguém me quer servir, siga-me. Santo Agostinho, meditando esse texto, ele dizia: nosso Senhor, quando diz para servir-me, não é para servi-lo, senão para imitá-lo. Ou seja, é na vida, queridos, que a gente vai servir Jesus, imitando o seu jeito de ser, o seu modo de se comportar, com as suas palavras, com o seu jeito de ser, com as suas atitudes, com os seus gestos. Eis aqui, portanto, um convite a todos nós. A nova e definitiva aliança já foi estabelecida com a morte de nosso Senhor, derramado no alto de um cruzeiro para te dar vida e vida em plenitude. Que essa missa de hoje, queridos católicos, faça-nos crescer como bons cristãos, faça florescer em nós o desejo ardente de sermos bons cristãos, sem vergonha, sem medo, e sobretudo se comportando como tais, para que o mundo lá fora não diga: olha como é que ele se comporta, olha, ele não é religioso, olha, ele não é católico. Muito bem, queridos, que fique aqui esse apelo dessa missa para mim e para você. Nos comportemos como bons cristãos. Faça valer aquilo que nosso Senhor disse em Mateus 5,16: que brilhe vossa luz diante dos homens, para que o mundo te veja e possa glorificar a Deus que está no céu. Faça valer aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos 12: mudai o vosso modo de agir, para que você possa transformar o mundo. Versículo 2: mudai vossa conduta, queridos, para que o mundo creia e se converta. Amém.